Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro, apresentando hoje o programa aqui do lado da Júlia Vilchen. Como é que tá, dinheirista? Tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos para mais um programa aí nessa semana, falar de Ibovespa. Exatamente. Bom, e hoje aqui com a gente nos estúdios nós temos também uma convidada especial, a Larissa Quaresma. Ela é analista de ações da Empíricos. Como é que tá, Lari? Tudo bem? Tô ótimo. E você, Vini? Tudo bem também? É a sua primeira vez aqui no nosso podcast, certo? Primeira vez. Bom, e por falar em primeira vez, para apresentar o programa de hoje, eu preciso dizer que isso nunca aconteceu antes. Devo dizer que fico até constrangido de dizer que já são aí pelo menos 12 vezes sem subir. Alguns dias ele até ameaçou, né? Chegou ali a dar uma reagida, mas acabou caindo no final. Bom, para te explicar, como a Júlia já bem colocou, nós estamos falando aqui do Ibovespa, né? O principal índice de ações da Bolsa Brasileira. Já teve até quedas maiores do que o que a gente viu nesses últimos 12 pregões, mas ainda assim a gente nunca viu uma sequência tão grande de quedas assim do índice. E é claro que isso acaba provocando uma preocupação, né? A renda variável, como a gente sabe, ela varia, mas ela tem que ir para cima e para baixo, e não só para baixo. Então a gente trouxe aqui a Lari para explicar a gente um pouco melhor o que está acontecendo, porque essa queda ainda surpreende, né? Esse mês de agosto amargo ficou mais amargo porque ele veio logo depois da decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. Quer dizer, veio até acima do que parte do mercado esperava, e a expectativa geral era de que o Ibovespa reagisse em alta a essa decisão. Inclusive, esse foi tema do nosso último podcast aqui. Eu fui um dos que cravei que essa decisão seria muito positiva para o Ibovespa, mas até agora aqui estou quebrando a cara. Bom, mas eu trouxe aqui então a Lari para explicar um pouco melhor o que está acontecendo com o Ibovespa. O que explica essa queda, se a gente está vendo de maneira geral um cenário positivo, né? Ou pelo menos vinha acompanhando um cenário positivo para o mercado como um todo. É muito interessante, Vinícius, que você falou sobre a decisão de juros, porque foi exatamente aquela coisa que subiu no boato e caiu no fato. Muito da movimentação de mercado que a gente vê, ela acontece não por causa das mudanças nos fatos, mas por causa das mudanças das expectativas dos investidores para os fatos que virão, né? Então, assim, todo mundo esperava, foi esperando cada vez mais ao longo do ano um corte de juros, e eu acho que parte disso, isso é parte do que explica a subida que a gente teve nos 4 meses anteriores a agosto. Esse é um dos fatores. Um outro fator foi que lá fora o cenário externo estava ajudando bastante até esse início de agosto. Então, assim, os problemas na China pareciam que haviam se estabilizado, o juro de longo prazo nos Estados Unidos estava caindo, abaixo de 4%, o título de 10 anos. Em agosto, tudo parece que virou ao contrário no cenário externo. Então, eu colocaria o exterior como principal motivo dessa sequência de quedas que a gente está vendo em agosto. Está tendo um fluxo de notícias muito negativas, né? Todo dia. Talvez até nem tão negativas, mas muito frequentes. Então, a gente viu os dados da China, né, que um crescimento que mais uma vez decepcionou, produção industrial, importação, exportação, tudo, à medida que esses dados foram saindo, eles foram decepcionando as expectativas dos investidores. Então, esse é um ponto, né? A China assim, o principal parceiro comercial das principais economias do mundo. Então, se China não vai bem, dificilmente os outros países, inclusive o Brasil, vão bem em termos econômicos. Então, assim, esse medo, né, dessa recessão possível, que não está em recessão ainda a China, né? Ela está crescendo, mas crescendo menos, está crescendo por volta dos seus 2%, 3%, que ainda é muito bom e acima do Brasil, inclusive, né? Mas os investidores têm medo de que isso se transforme numa recessão global, numa recessão para o Brasil, até porque o que estava segurando o nosso PIB era as exportações agrícolas, né? E
quem são os principais compradores da nossa soja? Estados Unidos e China. Principais compradores de minério é a China. Então você pode falar isso para quase qualquer commodity que a gente exporta. Então, assim, eu acho que traz uma memória muito do que a gente viveu lá em 2014, 2015 um pouco, que foi quando teve a crise dos PIGs lá na Europa, né, que todos os países quebraram. A China também acabou aquele boom de crescimento dela de 7% ao ano e a demanda pelos nossos produtos exportados diminuiu muito e isso contribuiu, entre outras coisas, para a derrocada do Ibovespa naquele ano de 2014. Então, acho que tem essa expectativa ruim, né? Esse medo, assim, esse sentimento literalmente negativo em relação à nossa economia, esse é um ponto. E um outro ponto, sem querer me alongar muito, é o juro lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente viu essa ponta longa que tinha ido abaixo de 4%, voltou, tá 4,30%, né? Então, foi assim, 50 pontos em 15 dias, isso é uma coisa brutal para qualquer ativo de risco do mundo. Até, sinceramente, me surpreende muito a Bolsa Americana não estar caindo com isso, mas as bolsas emergentes estão. Então, sobe o custo de capital nos Estados Unidos, sobe o que o Tesouro Americano está pagando, é um ralo de capital que é sugado todo para os Estados Unidos. E, por que o juro nos Estados Unidos está subindo? Porque a economia está forte. E os investidores agora estão com medo do Banco Central Americano ter que voltar a subir juros. E 2, porque um fator técnico, né? A secretária do Tesouro Americano, que é a Yellen, ela decidiu emitir mais títulos de dívida para equilibrar o orçamento do Tesouro. O que isso significa? Ela joga muito título no mercado, né? Enxuga capital da economia, o dinheiro fica mais caro e a taxa de juros desses títulos sobe. Então, acho que essa é o juro americano agora está pagando, né, uma taxinha razoável ali para um ativo praticamente livre de risco. Então, acaba atraindo dólares de todo mundo, né? Exatamente, é considerado o investimento mais seguro do mundo. Você receber 4% ao ano em dólar com o risco de crédito do governo americano é um sonho, né? Então, acho que são esses dois países aí que explicam o nosso cenário interno. Não ajuda, é claro, né? A gente bateu numa parede no Congresso no que diz respeito ao avanço das pautas econômicas. Então, tanto o arcabouço quanto a reforma tributária parece que deram uma empacada. Então, assim, não diria que é nem metade do que explica, mas certamente não ajuda. Com certeza. E, enfim, os investidores podem estar ficando desestimulados, né, com a Bolsa, vendo aí essa sequência de 12 quedas, uma sequência que a gente não via há décadas. E agora, a Empíricos vinha se mostrando bastante otimista com a Bolsa, vem se mostrando bastante otimista com a Bolsa. Esse otimismo se mantém? Qual que é a sua visão? De um ponto de vista estrutural, se mantém, porque se estava barato nos 120 mil pontos, ela está mais barata nos 115, né? 114 que a gente está chegando agora. Então, a perspectiva para os próximos 12 meses de redução da taxa de juros, melhoria dos lucros corporativos, até, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente fez um levantamento agora com os demais analistas aqui da casa, de qual é o nível de surpresa nos balanços das empresas de forma agregada. E as empresas que compõem o Ibovespa, o resultado do segundo TRI foi uma decepção de lucro da ordem de 20%. E isso é uma coisa brutal, né? Brutal. E mesmo assim, durante o segundo TRI, que é o período que elas reportaram agora, a Bolsa subiu. E é exatamente o oposto que a gente viu acontecer lá no final de 2021, que eram os resultados surpreendendo para cima, mas a Bolsa despencando. Novamente, a história da expectativa. Então, a gente continua com uma expectativa que num horizonte de 12 meses, né, ao longo desse horizonte aí de afrouxamento monetário, a gente vai ver os lucros das empresas melhorarem. Primeiro, por causa da redução de despesa financeira, que é o efeito mais direto. Segundo, pelo efeito que isso dá na demanda, né? Isso estimula a demanda, estimula as pessoas a comprarem mais, o que significa mais receita, mais alavancagem operacional para as empresas. Então, pensando no fundamento, ele segue intacto.
para as empresas que não vão quebrar no meio do caminho, né? Para as empresas que vão saber capturar, vão ter competência de execução para capturar esse momento de mercado. Então, assim, minha opinião, é um bom momento para quem já tem exposição rebalancear, porque certamente ficou desbalanceado depois dessa sequência de quedas, ou para quem não tem exposição e está pensando em ter, entrar. Mas não é para vender a casa e colocar, não, é para botar 100% do seu patrimônio investido, de jeito nenhum, isso não vale para qualquer classe de ativo, né? Quer dizer que vai subir amanhã, né? Que não haverá uma 14ª queda, uma 13ª queda? Não quer dizer. Mas eu vejo um território mais positivo hoje para você entrar do que estava antes dessas 12 quedas. Não, legal. Mas para o investidor, então, que está pensando em rebalancear a carteira com essa queda, né? Assim, voltar para o patamar que estava antes, ou mesmo para aquele que ainda não entrou e enfim, essa queda pode representar, então, uma oportunidade, né, segundo a sua visão. O que ele precisa ficar de olho, né? Assim, quais são os riscos? Você já falou de alguns deles, né? Assim, mas o que mais te preocupa? O que tira o teu sono, assim, com relação à Bolsa? É China, é Estados Unidos ou é Brasília? Assim, qual dos três, ou é um mix dos três que você aponta aí como fatores de risco para o mercado de ações? Tem vários fatores de risco, os três estariam entre eles, inclusive. Dentre os três, eu colocaria que talvez o que mais me preocupa é o juro nos Estados Unidos, até um pouco mais do que a China. E eu vou explicar por quê. Porque a China, ela vai ter um peso muito grande nas nossas exportadoras. Mas tem empresas aqui no Brasil, que operam aqui no Brasil, vendem para o nosso mercado interno, que não tem nada a ver com a história da China. E muito pelo contrário, uma China desacelerando significa uma inflação menor, que para empresas que importam insumos para produzir, né? Então, vou citar um exemplo aqui, uma empresa do setor de varejo de moda, né, que tem o preço aí do algodão definido internacionalmente. China desacelerando significa esse pressão para baixo no preço das commodities. Isso é margem na veia, né, para uma empresa que vende vestuário. É só um dos vários exemplos. Então, a China, ela me preocupa menos porque eu vejo formas de um investidor se proteger disso, e a China ainda cresce, né? Não é que ela está desacelerando. Se ela tivesse, não é que ela está em recessão. Se ela tivesse, eu ficaria mais preocupada. Então, não me preocupa. O juro nos Estados Unidos, esse me preocupa mais. Porque esse custo de capital, assim, ele é um balizador para investimento de qualquer tipo, sabe? Então, assim, e isso sim pode ter um efeito até nas empresas que não são exportadoras. Então, assim, como assim? Se esse juro lá de 10 anos ficar acima dos 4% por muito tempo, você vai ver que a IPO aqui no Brasil não vai sair. Follow-on não vai sair. Emitir dívida lá fora para a empresa brasileira vai ser muito difícil eles competirem com esse custo de capital. 4, né? Exatamente, porque ela vai partir de 4. Ela não vai querer emitir e os investidores não vão gerar demanda. Isso, em algum momento, vira menos projetos de crescimento, menos geração de emprego. Então, assim, quando você tem um custo de capital muito alto lá fora por muito tempo, né, nos Estados Unidos principalmente, isso é muito negativo para o mundo todo. De uma forma real. Então, eu acho que isso que é o que me tira mais sono, assim. O que poderia deixar esse juro lá nos Estados Unidos de longo prazo muito alto por muito tempo? Uma volta de inflação lá fora, principalmente. Então, isso me preocupa, sabe? Apesar que é uma coisa que não vi tanta gente comentando, isso me preocupa muito, porque aí, se a inflação lá fora voltar, é provável que o dólar suba, é provável que o Banco Central americano tenha que subir juros e corre até o risco do nosso Banco Central aqui ter que parar o afrouxamento. Então, mas eu estou pintando uma catástrofe aqui, né? Não é nosso cenário base, senão a gente não estaria tão otimista. A expectativa é de que, enfim, apesar desse ruído recente com os juros lá fora, essas taxas devem se acomodar em patamares menores, então, que favorece aí a busca por ativos de risco, certo? Exato, porque tem o fator técnico da Yellen, entendeu? Então, assim, na minha opinião, é passageiro, sim. Tá certo. E sendo passageiro, você poderia, pelo menos, dar uma palhinha aí de algumas das ações preferidas da Empíricos nesse cenário?
Legal. Eu vou citar aqui 2 varejistas que exatamente elas estão fora aí dessa coisa aí de China, de exportação, que são Arezzo e Mercado Livre. E elas têm uma dinâmica ali que o competitivo para elas, ele ficou muito, muito interessante. Porque, assim, Mercado Livre teve um player que era Americanas, que tinha 1/3 do mercado de varejo no Brasil inteiro e simplesmente acabou, né? E a maior parte desse fluxo de compra foi para Mercado Livre e tende a continuar indo à medida que a economia melhora, né? Vamos supor assim, sei lá, qual foi a última vez que vocês compraram alguma coisa na Americanas? Eu nem lembro, faz anos, né? Mas provavelmente foi algum bem durável ou na B2W, sei lá. Você vai demorar ainda para comprar de novo uma televisão, um micro-ondas, uma geladeira, uma cadeira, um sofá, qualquer bem durável que seja. Quando você for comprar de novo, por mais que você tenha comprado na Americanas da última vez, você não vai comprar de novo na Americanas. Você vai falar, ou eu vou ter que comprar na Amazon, ou vou ter que comprar no Mercado Livre, ou vou ter que comprar na Magalu. Via tá fora de cogitação também, né? Porque as notícias negativas na mídia, as pessoas ficam com medo de comprar as coisas e não... O sentimento, ele faz muita diferença, não só para os investidores, mas para os consumidores e empresários também, né? Então, Mercado Livre tende a se beneficiar muito dessa dinâmica. Além disso, tem todas as outras verticais, mas eu gostaria de destacar a parte do Mercado Pago, que é a fintech do Mercado Livre, que teve uns problemas de inadimplência, mas a gente enxerga como, né, um pico de inadimplência no Brasil e que daqui para frente tende a melhorar. Essa é uma, e a outra seria a Arezzo. É uma que a gente carrega bastante tempo e parece que é outro país que ela opera. É outro país, porque enquanto você vê todas as outras concorrentes de baixa renda, de alta renda, entregando um indicador de venda das mesmas lojas, né? Próximo de 0 ou negativo, a Arezzo entrega 15%. Então, isso é uma coisa trimestre após trimestre e a gente acredita que deve continuar assim pela capacidade de fazer moda, né? Gerar desejo, essa coisa de gerar desejo pelo produto, que por mais que seja baixa renda, a gente está fora agora, né? Mas, assim, por mais que tenha outras varejistas de alta renda aqui no Brasil, tipo o Grupo Soma, que é dona da Cris Barros, da Farm, da Hering também, que já não é mais tão alta renda, a gente prefere a Arezzo por acreditar nessa capacidade de fazer moda, né? E tá com um valuation bem interessante, bem longe das máximas históricas, né? 30% abaixo da máxima histórica, sendo que a outra empresa, na máxima histórica, era uma empresa que era, sei lá, 60%, 70% da empresa que é hoje. Então, para voltar para a máxima, ainda tem que subir bastante. Então, a gente gosta bem dessas duas aí. Legal. Bom, legal. Bom, antes de passar aqui para o segundo bloco, para o bloco dos nossos touros e ursos da semana, quero só lembrar que o podcast aqui tem transmissão no YouTube. Então, se você estiver assistindo a gente, aproveite para dar a curtida, né? Ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas. Também estamos nos principais tocadores de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Você pode seguir a gente por lá também e, ao seguir, vocês vão receber a notificação quando surgirem novos episódios do Touros e Ursos. Basta procurar por Seu Dinheiro lá no Spotify. Bom, Lari, vou explicar como é a primeira vez que você vem aqui para o nosso podcast. Vou contar um pouco, então, o que são os touros e ursos, né? Que já virou uma tradição aqui no nosso podcast, é o nosso momento favorito aqui. É uma hora que a gente pode dar uma cornetada em alguém, a hora que a gente pode falar bem de alguém. Jornalista adora jogar pedra, né? Mas às vezes a gente gosta de falar bem de vez em quando também. Então, os touros são aqueles que se destacaram por um bom motivo na semana, e os ursos são aqueles que também foram notícia, mas pelas razões erradas. Bom, para a gente terminar aqui num tom mais positivo, a gente costuma começar pelos ursos, e vai ser o caso dessa semana, e ninguém melhor do que a nossa convidada aqui para indicar o seu urso da semana. Qual que é, Lari? Meu urso da semana é Via. Um amigo meu me falou uma frase esses dias que se encaixa tão perfeitamente em Via, foi antes do que aconteceu. Empresa serve para gerar caixa, né? Não para pedir
caixa dos acionistas. Então, talvez havia aí, para quem não acompanha, ela divulgou um resultado bem fraco, anunciou um novo plano de reestruturação e um novo aumento de capital, um novo follow-on. Talvez seja, sei lá, o terceiro em 4 anos. Então, eu acho que foi o urso da semana, porque não sei se tem volta, sinceramente. É uma nova reestruturação. Uma empresa que não está navegando bem aí nesse varejo. Uma das vítimas desse momento também de juros altos da economia. A gente está vendo aí, né, como você colocou, os varejistas sofrendo bastante. Bom, passar para Júlia agora falar qual é o urso da semana. Bom, já que a Lari falou de Mercado Livre, que é um sucesso da Argentina, vamos falar agora do lado ruim, né, da Argentina. Na verdade, o meu urso essa semana é a própria Argentina, que está passando por um momento de ebulição, né, bastante tenso com as eleições, com a corrida eleitoral lá para presidente, né, eleições gerais, na verdade. E no último domingo realizou aí as suas prévias, né? Eles têm uma primeira etapa de votação nos candidatos e o mais votado foi também o mais polêmico, Javier Milei, do partido La Libertad Avança. Estou aqui gastando meu espanhol, agora que eu estou estudando espanhol, dando uma praticada. Que é um candidato que é considerado de ultradireita, né? Tem gente até que diz que ele é meio que uma cópia de um Trump ou de um Bolsonaro. Só que ele tem ideias bastante polêmicas mesmo, assim, inclusive para a economia, né? Ele teve um pouco mais de 30% da votação nas primárias realizadas no domingo e ficou em primeiro lugar entre os candidatos presidenciais e era alguém que não achavam que fosse conseguir se sair bem, realmente, né? Achavam que, o cara é um personagem e não sei o quê. Bom, por um lado, ele tem algumas ideias que, se bem executadas, até seriam boas para a Argentina, né? Privatizações, enxugamento aí do Estado, corte de gastos, enfim, um pouco indo na direção contrária do que a Argentina vai há tantos anos e que talvez fizesse aí um pouco melhor para a economia argentina. Mas ele também tem algumas outras propostas que são polêmicas mesmo entre economistas liberais, né? Como dolarizar totalmente a economia, acabar com o Banco Central. Ele fala em acabar totalmente com o Banco Central, que o Banco Central é inútil. Sair do Mercosul, que no caso do Brasil é algo que deixa o Brasil numa posição, né, incômoda. E até parar de fazer negócios com a China, que é um dos principais parceiros comerciais da Argentina. Ele chegou já a falar, não negocio com comunistas, a gente não venderia para a China. O que é algo que, para um país tão dependente de exportações, parece algo louco, né? Mas, enfim, eu acho que a grande questão aí, né, do Milei, enfim, que se questiona muito se ele seria capaz, de fato, de fazer alguma coisa, se ele teria algum apoio no Congresso para colocar alguma das ideias dele, tirar alguma das ideias dele do papel, isso já é uma outra história. Mas justamente a questão de um candidato como esse ter despontado mostra a insatisfação profunda da população, né? Indignação, revolta, quase, né? E essa justamente é algo que vem acontecendo nos últimos anos em diversos países no mundo e não é injustificado, né? Mostra realmente a situação delicada em que o país se encontra e se ele vencer, é uma incógnita, né? O que seria da Argentina? Seria praticamente um experimento social se ele conseguir tirar algumas das ideias mais polêmicas do papel. Então, é algo que deixa a Argentina numa situação bastante de incerteza, né? De grande incerteza. E a gente viu também depois do resultado das primárias, né? Embora a Bolsa de Buenos Aires tenha até subido, né? Enfim, ele tem algumas ideias que o mercado gosta, mas os títulos da dívida do país despencaram, né? Logo depois do resultado das eleições, e o próprio Banco Central disparou os juros, aumentou os juros em 21 pontos percentuais, já está mais de 100% o juro na Argentina, um negócio doido, e também promoveu uma desvalorização forçada do peso ante o dólar, né?
a cotação oficial, que não, né, não é usada, não é a cotação que é usada pela população em geral, né? Mas, enfim, o governo argentino desvalorizou o peso forçadamente e disse que vai manter ele congelado nesse patamar até que as eleições sejam realizadas, né? Aí nos próximos 90 dias. Então, mostrando que o resultado abalou ainda mais um país que já vem bastante abalado. Então, devido a esse grande, alto grau de incerteza aí sobre o que vai acontecer com a Argentina, é o meu urso da semana, Vini. A Argentina vai ser tema, provavelmente, de muitos podcasts aqui. E fica aqui, quem quiser comentar, quem quiser que a gente faça um podcast só sobre a Argentina, deixa nos comentários pra gente. E eu só quero dizer que tem um lado positivo de toda essa história na Argentina para nós brasileiros, é que ficou um pouco mais barato pra gente viajar pra lá, né? Com Cada vez mais barato. Então dá para tomar um vinhozinho em Mendoza, né? Aproveitar esse momento para operar na cotação do vinho ali, para quem gosta, acho que é um bom momento. Bom, mas eu vou falar agora do meu urso da semana. E o meu prêmio vai para a Eletrobras. Pensa numa empresa que teve uma semaninha daquelas, assim, quando tudo acontece com uma empresa, acho que foi o caso da Eletrobras nessa semana. Primeiro, né, com o anúncio da saída do CEO, o Wilson Ferreira Júnior, de forma até certo ponto surpreendente, ele estava ali há pouco menos de um ano no cargo. O Wilson, um executivo muito respeitado no setor elétrico, já tinha passado pela Eletrobras, saiu e voltou e tocaria, né? Ficou responsável por tocar a empresa nessa fase privatizada. Então, foi um choque para o mercado. Mas, nesse caso, a empresa foi bem rápida e anunciou o Ivan Monteiro, que é um executivo muito experiente, né? Ex-Banco do Brasil, ex-Petrobras. Agora ele vai assumir agora o comando da Eletrobras e, assim, pelo menos na minha visão, nesse caso, eu acho que pode até ser bom para a companhia que vem passando aí por alguns entreveros com o governo, que é um acionista hoje minoritário da empresa. Por falar nisso, os problemas da Eletrobras se amplificaram com o apagão, né, em escala nacional que tivemos na última terça-feira. As causas do problema ainda estão sendo investigadas, mas o governo já procurou insinuar desde o primeiro momento, desde as primeiras entrevistas, que a Eletrobras poderia estar por trás desse problema que boa parte do país teve. E eu acho que o pior de tudo é que ainda tentou engatar ali uma narrativa de que teria sido pelo fato da empresa ter sido privatizada, que aconteceu esse apagão, como se o Brasil... Apagão inédito no Brasil. Nunca aconteceu apagão, né? Nossa, então é óbvio. O sistema elétrico do Brasil até junho do ano passado era perfeito. Enfim, uma insinuação, até certo ponto, leviana, na minha opinião. Mas, assim, ao que parece, né, pelo menos o que se sabe até agora, é que a Eletrobras pode ter realmente alguma participação nesse processo. Ela até já anunciou que realmente teve, de fato, um desligamento ali de uma linha de transmissão no Ceará, mas também isso até agora não foi comprovado que apenas esse evento poderia ter provocado esse problema no sistema elétrico, como a gente viu, na escala que a gente viu nessa semana. Bom, tá bom? Ainda não, né? A gente ainda teve ontem, na quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestando a favor do governo na ação contra a Eletrobras. Bom, para quem não se lembra, a União, né, decidiu contestar ali a cláusula do estatuto da Eletrobras, né, que definiu depois da privatização que todos os acionistas terão poder de voto de no máximo 10%. A União, depois da privatização, ficou com um pouco mais de 40% do capital da empresa, né? Então ela tem direitos econômicos sobre 40%, mas ela só pode votar com 10% nas assembleias. Isso foi feito para proteger os acionistas como um todo, né? E inclusive pelo fato da Eletrobras ser uma empresa que tem uma importância estratégica para o país, era para nenhum chinês chegar e comprar 30%, 40% e passar a mandar na companhia. Bom, mas o governo Lula assumiu, não gostou dessa cláusula, entrou no STF para tentar derrubar essa cláusula do Estatuto da Eletrobras. E esse processo está no STF hoje, e agora o Procurador-Geral da República decidiu dar a sua manifestação a favor do governo. Lembrando que é apenas uma manifestação ali do procurador, e quem vai decidir isso é o STF. De qualquer maneira, mais um baque para a Eletrobras, e poucas vezes eu escolhi um urso
tão zicado, com tantos eventos acontecendo numa única semana, então meu prêmio aqui vai para a Eletrobras. Bom, mas vamos virar a página agora, falar dos touros da semana, aqueles que a gente quer elogiar, falar bem, que foram um destaque. E a gente tem aqui algumas escolhas bem interessantes. Vou começar aqui mais uma vez com a Larissa. Lari, quem você escolhe? Eu vou só aqui antecipar que me surpreendeu o seu touro aqui, porque você já foi seu urso por um bom tempo, não foi? Foi meu urso por um bom tempo. De certa forma, estou pagando a língua ao escolher Nubank como o meu touro. Mas eu estou pagando a língua nem tanto, assim, porque... Vou te contar, Vini, sempre fui fã da companhia, né? Mesmo quando a gente estava vendido, propôs para os nossos assinantes entrar vendido na ação. Adoraria, sempre tive vontade de comprar no Nubank, mas o valuation sempre foi um ponto de dificuldade meu. Agora, por que eu escolhi ele, meu touro dessa semana? Divulgou o resultado segunda ou terça-feira. E foi muito bom. O resultado foi muito bom. Talvez o melhor resultado desde que o Nubank abriu seu capital na Bolsa Americana. E me surpreendeu muito, né? Muito, muito, muito. Não esperava o patamar de eficiência que ele entregou. O Nubank fez uma transformação aí nos últimos trimestres que ele... racionalizou as despesas, cortou equipes, descontinuou projetos desnecessários, que não aderentes à estratégia da companhia. Esse é um ponto que me surpreendeu, né? O grau de alavancagem operacional e geração de rentabilidade que isso está gerando é uma coisa realmente muito impressionante. E uma segunda coisa que eu achei bem legal é a rentabilização do portfólio de cartão de crédito, porque um dado curioso, a exposição que o Sistema Financeiro Nacional tem em cartão de crédito, os bancos recebem menos de 20% daquilo, eles cobram juros. Então, assim, vamos supor que o Brasil tem faturas a pagar no valor de 100, os bancos eles vão receber juros sobre menos de 20. Por quê? Porque a maioria você compra direto em uma vez ou parcela sem juros. E o banco só recebe juro quando a pessoa ou ela parcela o pagamento da fatura, ou quando ela não paga a fatura, ou quando ela faz uma compra parcelada com juros. E o que o Nubank está fazendo? Ele está aumentando a participação dessa terceira modalidade, o parcelado sem juros. Então, assim, um banco, né, um lojista, um comerciante vai, né, o cliente Nubank vai passar o cartão Nubank e ele fala assim, parcelado comigo é só sem juros. Lojista, se você quiser parcelar para o seu cliente, ou maquininha, se você quiser parcelar, eu vou te cobrar juros. Se você quiser cobrar do seu cliente ou não, é problema seu. Então, o Nubank tem feito isso e ele está conseguindo rentabilizar mais o portfólio. Então, acho que por isso a rentabilidade dele tem crescido tanto, e eu acho que foi um golaço esse resultado, assim. Então de parabéns, fica aqui meu parabéns público para todos os executivos. Bacana, Lari. Bom, vou passar agora para a Júlia, que também vai ficar na mesma seara aqui o seu touro da semana, é isso? Eu escolhi também um banco digital, também querido aí dos clientes, no geral, que é o Inter, né, que também divulgou o resultado essa semana. E divulgou um balanço legal com maior lucro desde o IPO em 2018, né? Lucro aí no valor de 64 milhões no segundo trimestre, que representou uma alta de 313% em relação ao segundo trimestre do ano passado, né? E as ações reagiram bem, né, no primeiro momento, logo depois da divulgação dos resultados, chegaram a subir 9% na Nasdaq. Então, os investidores gostaram aí do resultado do Inter. E, bom, o banco ele continuou, né, apresentando aí no segundo trimestre um ritmo forte de crescimento no número de clientes, né, de clientes ativos, ampliação da carteira de crédito, acelerou a concessão de empréstimos de menor risco, como aquele home equity, né, que tem a garantia do imóvel, ou então o saque aniversário do FGTS, né, a antecipação do saque aniversário do FGTS. Muitos bancos, principalmente esses digitais, assim, esses bancos médios, eles estão apostando bastante nessas linhas de crédito com garantia, que aí dá uma controlada lá naquela parte da inadimplência, que é o que eles
estão lutando mais, né, nos últimos tempos. Até o Nubank teve um salto de inadimplência nesse segundo trimestre e o Inter também, né, a inadimplência continuou aumentando e esses bancos digitais, eles costumam ter uma inadimplência maior também do que os bancões, né, até pelo tipo de produto de crédito com que eles trabalham. E o índice de eficiência aí do Inter também foi bom, apresentou uma eficiência boa, uma melhora aí de 9 pontos percentuais nesse segundo trimestre, para 53%. Tem ainda alguns pontos a melhorar, né, no balanço, a questão da rentabilidade, né, o Inter tem uma meta de rentabilidade de 30%, o ROI de 30% em 2027. É bem alto, é bem mais alto do que dos bancos grandes, por exemplo, e o ROI do Inter nesse trimestre foi de 3,6% apenas. Mas, em comparação ao ano passado, que foi de 0,8%, já foi um crescimento e tanto. Então, enfim, a ver, né, se os próximos resultados vão continuar sendo bons, mas o Inter entregou um resultado legal no segundo trimestre, então é o meu touro da semana. Legal. Bom, o meu touro vai ficar fora das 4 linhas do mercado financeiro. Eu vou para as 4 linhas aqui dos campos de futebol. Meu touro da semana vai para o Neymar. Bom, não sei se para alguns Neymar é menino Ney, para outros é o adulto Ney. Adulto Ney. Eu diria que é o que ambos concordam e que agora, ou já era, né? Mas agora vai ficar ainda mais milionário Ney. O jogador fechou, né? A notícia que espantou o mundo do futebol. O jogador fechou um acordo para jogar no Al Hilal da Arábia Saudita, seguindo aí uma tendência de outros atletas que fizeram a sua carreira na Europa, né? Estão sendo atraídos pelos petrodólares da Arábia Saudita para jogar lá. Mas o que me impressionou no caso do Neymar são as cifras envolvidas nesse acordo. Para jogar 2 anos no Al Hilal, o Neymar vai receber 320 milhões de euros. Né? Estamos falando aqui de R$ 1 bilhão. Entre salários, né? A gente está falando aí de salários, luvas e outros acordos. Só que não é só isso, né? Como aquela coisa das outras organizações Tabajara, e não é só isso. Ele também vai ganhar 80 mil euros por vitória que ele conseguir com o time do Al Hilal. Uma vitória, né? Jogar 90 minutos, se ganhar no campeonato da Arábia Saudita, vai ganhar 80 mil euros. E ainda, né, entre as regalias, entre os benefícios do contrato de trabalho, né? Alguns têm plano de saúde, outros vale transporte. O Neymar vai ganhar aí 500 mil euros por post que ele publicar nas redes sociais, falando bem da Arábia Saudita. Se ele simplesmente falar, vem pra Arábia, é legal, 500 mil euros na conta. Além disso, né, não sei como é que você vem pra cá, lá, não sei como é que você vai trabalhar, ele vai, né, assim, alguns têm direito aqui à garagem, outros têm direito a Uber, alguns a ônibus, o Neymar vai ter um avião à disposição dele, para quando ele quiser, enfim. Sair com os parças. Exato. Além, claro, né, de uma mansão com funcionários à disposição dele e da namorada, inclusive a própria questão da namorada, ele teve que, parte do acordo, ele vai poder morar com a namorada mesmo sem eles serem casados, o que também não é permitido lá pelas leis da Arábia Saudita, mas isso não é, né, o precedente não foi aberto pelo Neymar, deixa que fique claro, o Cristiano Ronaldo também está nessa mesma situação lá. Se você é uma estrela do futebol, o Alcorão não se aplica a você. Exatamente. Bom, do ponto de vista financeiro, é um gol de placa do Neymar. A dúvida é como é que fica essa decisão para a carreira do jogador, né, de futebol. Quando um atleta vai jogar numa liga fora da Europa, isso acontece geralmente no final da carreira, né? Então, geralmente já é o prenúncio do fim. É um pouco o que aconteceu com o próprio Cristiano Ronaldo e com o Messi, né? O Messi foi jogar nos Estados Unidos e o Cristiano Ronaldo na própria Arábia Saudita, mas eles já são, né, jogadores muito consagrados, ambos com vários títulos de melhor do mundo, o que ainda não é o caso do Neymar. Então, acho que na opinião dos especialistas em futebol, provavelmente o Neymar está abrindo mão de ganhar a bola de ouro, né, ao aceitar jogar no futebol da Arábia Saudita. Escrevam aí se vocês concordam com essa avaliação. Porque esse era um título que o Neymar sempre cobiçou. Ele sempre ficou ali na sombra do Cristiano Ronaldo e do Messi. E esperava-se que, quando os dois alcançassem uma certa idade, o Neymar fosse assumir esse trono, digamos assim.
Bom, de qualquer maneira, como retorno de curto prazo, né? Acho que essa transferência para a Arábia foi um belo, né? Foi um belo investimento e acho que, sem dúvida, que rende o prêmio de Touro da Semana para o nosso querido Neymar. Bom, Olha, só um ponto. Eu entendo ele ter ido pelo dinheiro, mas a Arábia Saudita vai para Miami, faz igual o Messi, entendeu? a Liga da Arábia tem já vários jogadores foram contratados, vai ficar um futebol mais competitivo. Isso pode também representar que talvez aos poucos, talvez ainda no início, o foco do futebol mundial está começando a caminhar, não está mais só em cima da Europa, né? À medida que outros países vão ficando ricos, o futebol também vai se desenvolvendo em outras regiões, né? Isso pode ser um prenúncio de algo que a gente ainda vai ver no futuro. Pode ser, eu sou um pouco cético ainda em relação a isso. Você não porque- vai acompanhar o Sauditão? Onde vai passar? Vamos ver, né? Assim, coloquem aí também nos comentários, eu não sei onde assistir, mas o Neymar é sempre um espetáculo, assim. Eu gosto muito do futebol do Ney. Bom, com isso a gente coloca um ponto final nessa edição do Touros e Ursos. Mas antes só queria, Lari, saber, né, como é que a gente tem acesso às suas análises e recomendações aí pela Empíricos. Legal. Bom, para ter acesso direto às minhas recomendações na Empíricos, precisa assinar o Carteira Empíricos, que, aliás, para quem é ouvinte do Empíricos Podcast, tem lá no último episódio um link especial com desconto. Então, esse é o canal para assinar minhas recomendações, todas completas. Mas se você quer ver aí minhas palhinhas gratuitas, me acompanha no Instagram, @alarissaquaresma, tudo junto, que eu dou umas canjas lá. É isso aí. Bom, também queria agradecer a Júlia, que está sempre aqui com a gente, mas não só no podcast, mas também no quadro A Dinheirista, que é um dos sucessos aqui da nossa audiência. Valeu, Júlia. Obrigada, Vini. Obrigada, Lari. E obrigada a todo mundo que nos ouviu e nos assistiu. Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, não se esqueçam de curtir, seguir o canal e deixar o seu comentário. Até a próxima edição do Touros e Ursos. Aquele abraço.